Olá, graça e paz. Estamos aqui trazendo para você mais uma palavra de fé e esperança para o seu dia. Não esqueça em tocar o sininho, deixar o seu joinha, se inscrever no nosso canal e ainda compartilhar, ok? Nosso tema de hoje é: arranque o mal pela raiz. Muitas vezes nós lidamos com algumas dificuldades na vida e essas dificuldades elas precisam ser tratadas com seriedade, especialmente quando se diz respeito à raiz de amargura. Em Hebreus, o escritor fala que a raiz de amargura ela vai crescendo e ela vai dominando e ela vai criando certas proporções que acabam destruindo não somente a pessoa, mas também quem está em volta. Então, há certas pragas que nós temos que arrancar pela raiz. Me lembro quando eu trabalhava na roça, ainda garoto, uma das coisas que meu pai exigia de nós é que quando fosse carpir certos matos, tinha que arrancar pela raiz. Porque se cortasse simplesmente rente o chão, ele viria uma brota ainda mais forte. Então a tiririca, por exemplo, é um mato que só se acaba arrancando pela raiz. E assim tantos outros. Não se acaba uma praga cortando superficialmente. Então a palavra de Deus nos aconselha que temos que tratar certas coisas com seriedade, especialmente o pecado. Muitas vezes alisamos o pecado, levamos certas aceitações e nós olhamos que as coisas estão erradas, mas nós ainda tentamos contornar. E nós estamos vendo que alguma coisa não está de acordo com a palavra de Deus, mas nós ficamos ainda tentando dar um jeito. Uma das coisas que eu tenho visto muito forte é que o único pecado que muitas vezes é notado na igreja é a infidelidade. Mas tem muita gente fofoqueira, mentirosa, muita gente que lida com certas falcatruas, com certos negócios errados, com contrabando, com coisas totalmente fora da lei, ilegais. Mas isso a gente deixa passar. Agora, quando se trata de um pecado de imoralidade, aí todo mundo cai de pau em cima. Esse é grave, esse é terrível. Sim, todos os pecados são terríveis e precisam ser tratados e curados pela raiz, mas a igreja precisa estar atenta a todo tipo de mal, porque se ela alisa um e condena outro, logo ela está sendo parcial. E a igreja, o povo de Deus, não pode ser parcial, tem que ser imparcial. Tem que lidar com o erro com imparcialidade. Não é que determinado fulano você faz vistas grossas, mas outro você acusa e o condena com severidade. E nós temos visto que até mesmo no meio político, determinadas pessoas são tratadas com severidade, mas outros são tratados a pão de ló. Não importa os crimes que cometeu, não importa se roubou, se fez corrupção, se fez um monte de coisas erradas, mas são tratados assim com uma certa benevolência. Então, se nós temos que curar a nação, temos que curar pela raiz, arrancar todo o mal, destruir o mal pela raiz. Então, o que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, buscar o Senhor. Colocar diante dele nossas vidas, nossas preocupações,
nossos medos, nossas inseguranças e mostrar exatamente qual é o problema que nós temos que combater. Mostrar os erros e lutar contra eles sem trégua, arrancando todo o mal pela raiz, para que não fique nenhuma raiz de amargura, para que não fique nenhuma raiz que possa crescer e sufocar a igreja e o povo de Deus. Precisamos tomar providências mais fortes em relação ao pecado. E a cada um de nós. Não é o pastor que tem que combater o pecado da igreja. A igreja unindo contra o pecado. Todo mundo unindo contra o mal, contra o erro, contra a injustiça, contra tudo aquilo que não agrada a Deus. Não é só o pastor lá do púlpito gritando e falando para que isso seja feito aquilo, mas as pessoas não atendem e não tomam providência. Então, todo tratamento precisa ser fitoterápico para a vida toda e, além disso, tem que envolver todo mundo. É um tratamento para todo mundo, arrancando todos os males pela raiz, não deixando escapar nada. Mas eu na minha vida, você na tua vida, cada um na sua própria vida, cuidando para não alisar o pecado, para não alisar o mal, para não alisar aquilo que é injusto, aquilo que é contra a vontade de Deus. Então, fazendo isso, nós venceremos. Nós seremos mais e mais prósperos para a glória de Deus. Amém.